Olá pessoal, estamos de volta aqui então com a classificação das constituições, né? E como eu disse, nós vamos fazer agora a classificação das constituições quanto à mutabilidade, alterabilidade ou estabilidade. Essa, pessoal, é uma classificação muito importante, sobretudo para efeito de OAB e de concurso, tá? Com relação ao tema classificação das constituições, acho que essa classificação é a mais exigida, tá? As quatro que eu estou passando para vocês são importantes e caem bastante, mas se eu tivesse que escolher uma como a mais fundamental, escolheria essa daqui. Tá bem, pessoal? Falar da classificação quanto à mutabilidade, alterabilidade ou estabilidade é classificar a Constituição quanto ao seu processo de alteração, tá? Quanto ao modo que eu vou alterar essa Constituição. Há Constituições que são mais fáceis de ser alteradas, há Constituições que são mais difíceis de ser alteradas, há Constituições que não podem ser alteradas, há Constituições que não podem ser alteradas durante um período, depois elas passam a poder ser alteradas. Então são esses critérios que a doutrina leva em consideração quando vai fazer a classificação da Constituição quanto à mutabilidade. Ok, pessoal? Então vamos começar essa classificação. São diversas espécies, né, de classificação quanto à mutabilidade, alterabilidade. E a gente começa, pessoal, falando aqui das constituições imutáveis. Então eu já começo lá com a Constituição imutável. Constituição imutável, pessoal, é aquela Constituição que se pretende eterna. Ela pretende durar para sempre e sem qualquer alteração. Tá certo? Durar para sempre e sem qualquer alteração. São constituições que não admitem alteração de seu texto. A doutrina, pessoal, obviamente fala, olha, esse tipo de constituição não se admite na atualidade. É óbvio, né? Imaginar que o constituinte hoje vai fazer uma constituição para o Brasil e que daqui a 200 anos, né, nós vamos ter a mesma Constituição, com a mesma redação, com o mesmo texto. Por quê? Porque esse texto não pode ser alterado, tá? Não é essa a ideia. A Constituição, ela pretende, sim, durar pelo máximo tempo possível, tá? Mas, para tanto, ela prevê uma série de mecanismos de atualização, né? Uma série de mecanismos de alteração. Para quê? Para que ela possa acompanhar a evolução dos valores sociais, né? A tábua dos valores sociais a que Miguel Reale se refere. Tá certo? Então, pensar hoje numa Constituição imutável, ou seja, numa Constituição que, uma vez em vigor, não admite alteração de seu texto, né, não admite a sua adequação aos valores sociais que surgem ao longo da sua vigência, é absolutamente inconcebível. Tanto é assim que a própria doutrina fala, olha, reminiscências, né, exemplos históricos de Constituição imutáveis, nós só poderíamos encontrar onde? Em leis de inspiração divina, como a lei das 12 tábuas, né? Aí qual é a ideia? Bom, se aquela lei, se aquela Constituição foi inspirada por Deus, ela é então uma Constituição perfeita e, como tal, ela não pode sofrer alteração. Se foi criada por Deus, ela é perfeita como Deus e o homem não pode modificá-la, tá certo? Então, quando a gente fala lá da lei das 12 tábuas, do Talmud, daquela legislação, sobretudo do direito hebraico, né, de inspiração divina, tá? Aí a gente pode entender a ideia de uma Constituição imutável, né? Olha, foi uma Constituição, né, dada por Deus aos homens, né? E o homem não pode mudar aquilo que Deus estabeleceu, porque Deus é perfeito, né? Então sua lei é perfeita, hoje, sempre, tá? Obviamente que nas sociedades modernas isso valia, né? Há 2.000, 2.300 anos atrás, né? 2.500 anos atrás, né? Poder-se-ia pensar dessa forma, e pensava-se, né, dessa forma. Obviamente que nas sociedades modernas isso é inconcebível, tá certo? Então esse conceito de Constituição imutável, ou seja, de Constituição que não admite alteração do seu conteúdo textual, hoje é completamente descartado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Continuando, turma. Constituição transitoriamente imutável, pessoal, tá? O que é uma Constituição transitoriamente imutável?
é uma Constituição... Desliga para mim, por gentileza, filho. O que é, então, pessoal, uma Constituição transitoriamente imutável, pessoal? Tá? Constituição transitoriamente imutável é aquela não alterável por um determinado período, a contar da sua entrada em vigor. Passado este período, ela pode sim sofrer modificações. Então vamos lá. Uma Constituição transitoriamente imutável é uma Constituição que, uma vez tendo entrado em vigor, tá, ela não admite alterações durante um determinado período. Tá certo? Uma vez tendo entrado em vigor, ela não admite alterações durante um determinado período. Passado este período, ela pode sim sofrer alterações. Por isso ela é chamada de transitoriamente imutável, né? Porque ela tem um período transitório de imutabilidade. Período esse que, transcorrido, né, a Constituição passa a ser passível de modificação. E um exemplo de Constituição transitoriamente imutável, pessoal, a gente encontra no nosso próprio ordenamento jurídico, né, no nosso próprio país, né, a Constituição Imperial de 1824, que é a primeira Constituição brasileira, né, a Constituição pós-independência do Brasil. Independência em 1822, né, de 1822 a 1824, nós continuamos, né, sendo regidos pela Constituição Portuguesa, continuamos adotando a Constituição Portuguesa. 1824 nós temos a primeira Constituição genuinamente brasileira. E essa Constituição, no seu artigo 174, ela previa que nos próximos 4 anos, a contar da sua entrada em vigor, ela não poderia sofrer alterações. Então ela era uma Constituição transitoriamente imutável, né? Nossa Constituição Imperial, tá? Uma vez entrada em vigor, por disposição constitucional expressa, artigo 174, ela ficaria 4 anos sem sofrer emenda, sem sofrer alteração. Tudo bem? Então essa Constituição transitoriamente imutável, tá? Constituições fixas. Cuidado aqui, turma. Constituição fixa ou silenciosa. Eu gosto mais de silenciosa. Vocês vão ver por quê. São constituições que não estabelecem, elas silenciam, elas não estabelecem o seu processo de reforma, tá? Só podendo ser alteradas por um poder igual àquele que as criou, ou seja, um poder constituinte originário. Pessoal, cuidado, tá? Não confundam Constituição imutável com Constituição fixa. Constituição imutável, ela pretende ser eterna e inalterável. A ideia de uma Constituição imutável é uma Constituição que vai durar para toda a eternidade e sem sofrer alteração. Por isso se fala de uma norma de inspiração divina. Só Deus, né, poderia criar uma norma tão perfeita para durar para sempre e sem alteração, ok? A Constituição fixa ou silenciosa, ela é chamada silenciosa por quê? Porque ela silencia, porque ela não fala qual é o seu processo de alteração. Ela não prevê um processo de alteração. Ela não prevê, como a nossa, um processo de emenda constitucional. Mas não quer dizer que ela vai ter que durar para sempre. Ela pode ser modificada, mas como? Através de um novo poder constituinte originário. Então ela pode ser substituída por uma nova Constituição. Ela pode ser alterada substancialmente ou totalmente por uma nova Constituição. Só que sempre terá que ser essa alteração através de uma nova Constituição. Tá certo? Por quê? Porque ela não fala em processo de alteração. Ela não fala, olha, se quiser alterar um artigo da minha Constituição fixa, silenciosa, se quiser alterar, utilize o processo tal, 3/5, 2 turnos, em cada casa do Congresso. Ela não fala qual é o processo de alteração. Ora, se ela não fala qual é o processo de alteração, pressupõe-se que ela não admite a existência de um poder constituinte derivado reformador. Olha a importância do poder constituinte, né? Ela não admite, ela não prevê um poder constituinte derivado reformador. Ela não prevê uma forma de alteração dos seus dispositivos. Então, para modificá-la, só através de uma nova Constituição.
Só através de um poder igual àquele que a instituiu. Qual? Um poder constituinte originário. Tá? Exemplo, pessoal, de Constituição silenciosa é a Constituição da Espanha de 1876. Tudo bem, pessoal? Continuando, e agora chegando em classificações que nos interessam mais diretamente, nós temos a Constituição rígida. O que é uma Constituição rígida, pessoal? É uma Constituição que exige, para a sua alteração, um processo mais solene, mais rígido, mais complexo do que aquele utilizado para a alteração da legislação infraconstitucional. Ou seja, é uma Constituição que, para ser alterada, ela admite sim alteração, ela prevê um processo de alteração, né? Então ela admite alteração, como diferentemente da imutável, ela prevê um processo de alteração, diferentemente da silenciosa, tá certo? Porém, este processo de alteração previsto pela própria Constituição, né, ele dispõe, né, sobre um processo mais rígido, mais solene, mais dificultoso para se alterar os dispositivos da Constituição em relação àquele processo de alteração de normas infraconstitucionais. Ele torna mais difícil o processo legislativo de alteração da Constituição em relação ao processo de alteração das normas infraconstitucionais. Tá certo? Então, falar em Constituição rígida é falar numa Constituição que tem um processo próprio de alteração. E esse processo é mais difícil, mais complexo do que o processo de alteração das normas infraconstitucionais. Ok, pessoal? Essa é a Constituição rígida, pessoal. Tá? Não vou falar de exemplos, vou falar mais para frente, tá? Porque antes eu quero falar da super rígida, tá? Professor Alexandre de Moraes, né, meu professor lá no cursinho, hoje o ministro, né, Alexandre de Moraes, ele criou uma classificação chamada Constituição, uma classificação quanto à alterabilidade, mutabilidade, né, chamada de Constituição super rígida. Então nós acabamos de conhecer a Constituição rígida, agora nós vamos ver a super rígida. O que é a super rígida? Nas palavras do professor, do ministro Alexandre de Moraes, a Constituição super rígida é a Constituição rígida, ou seja, é a Constituição que só pode ser alterada por um processo legislativo mais rígido, mais solene do que o das normas infraconstitucionais. Mas além disso, além de ser alterável através de um processo mais complexo, ela tem um núcleo inalterável, um núcleo petrificado da Constituição que não pode ser alterado. Então o professor Alexandre fala, olha, Constituição super rígida é aquela alterável através de um processo mais rígido e que, além disso, possui um conteúdo imutável. Ela é parte rígida, alterável por um processo mais solene, parte imutável, parte insuscetível de alteração. E aí vem um problema, tá? Ele fala que a Constituição Federal de 88, né, classificar-se-ia como uma Constituição super rígida. Por quê? Nas palavras do professor Alexandre. Por quê? Fala, olha, a Constituição brasileira, ela só pode ser alterada por um processo legislativo mais solene, o processo de emenda constitucional, tá? Que é mais solene, que é mais rígido do que o processo de alteração das normas infraconstitucionais. E, além disso, ele tem um núcleo intangível, um núcleo intocável, né? Um núcleo petrificado, as chamadas cláusulas pétreas constitucionais, que não podem ser alteradas, tá? Eu pergunto para você, pessoal, para vocês aí, né, que estão acompanhando, Constituição brasileira, enfim, é super rígida ou rígida, pessoal? A imensa, né, a esmagadora maioria da doutrina, na verdade toda a doutrina, eu acho, além do Alexandre, vão dizer que a Constituição brasileira não é super rígida, que ela não se enquadra no conceito do professor Alexandre, que a Constituição brasileira é meramente rígida. Por quê? E aí quem dá esse argumento é o professor Pedro Lenza. Por quê? Ele fala, olha, não existe na Constituição brasileira, tá, um núcleo
insuscetível de alteração. Mesmo as cláusulas pétreas, elas podem sofrer, sim, alteração. O que a Constituição veda, né, lá no parágrafo 3º do artigo 60, o que a Constituição veda são emendas constitucionais, olha a palavrinha-chave, tendentes a abolir as cláusulas pétreas. Já falamos disso em outra aula, né? São emendas constitucionais tendentes a abolir cláusulas pétreas. Se a emenda constitucional, por exemplo, amplia cláusulas pétreas, não tem problema nenhum. Então, cláusulas pétreas não constituem um núcleo inalterável. É um núcleo que pode sim ser alterado. Ele não pode ser suprimido. Ele não pode ser restringido. Tá certo, pessoal? Então, cuidado, tá? A exceção do professor Alexandre, a doutrina classifica a nossa Constituição como uma Constituição rígida, pelos argumentos que eu acabei de colocar para vocês. Tudo bem, turminha? Beleza? Tá? Continuando. Constituição flexível, pessoal. O que é uma Constituição flexível? Constituição flexível é aquela que, ao contrário da rígida, não exige para sua alteração um processo mais solene, mais complexo, né, de modificação em relação àquele das leis aplicado às leis infraconstitucionais. Ou seja, uma Constituição flexível é uma Constituição fácil de ser alterada. É uma Constituição cujos dispositivos eu posso alterar pelo mesmo processo legislativo de alteração das normas infraconstitucionais. Tá certo? É uma Constituição que tem o mesmo aspecto formal de uma Constituição, de uma legislação infraconstitucional. Tá certo? Uma Constituição flexível, uma Constituição que eu altero da forma como eu altero uma lei. Tá bem? Tudo bem, pessoal? Isso vai influenciar na hierarquia das normas. Né? Só existe hierarquia das normas, só existe uma Constituição hierarquicamente superior, no topo da pirâmide do ordenamento jurídico, se a Constituição é rígida. Tá? Mas isso nós vamos entender melhor quando formos falar de controle de constitucionalidade. Tudo bem, pessoal? Por hora vamos guardar. Constituição rígida, alterável através de um processo mais solene, mais complexo do que aquele previsto para alteração das normas infraconstitucionais. Constituição superrígida, aquela cujos dispositivos também só podem ser alterados por um processo mais solene e que ainda contém um núcleo imutável dentro do seu conteúdo, tá? Constituição flexível é aquela cujo conteúdo, cujos dispositivos podem ser alterados por um processo simples, né? O mesmo processo simples pelo qual se alteram as normas infraconstitucionais. Tudo bem, pessoal? Continuando, Constituição semiflexível ou Constituição semirrígida, pessoal. O que é uma Constituição semiflexível ou uma Constituição semirrígida? É aquela que contém parte do seu texto alterável através de um processo mais solene, portanto ela é parte rígida, e parte do seu texto alterável através de um processo simples, né? O mesmo processo de alteração das normas infraconstitucionais, portanto uma parte flexível. Né? É uma Constituição total flex, né, pessoal? Ela vai com gasolina e vai com álcool. Ela tem uma parte que só se altera por um processo mais solene e tem outra que se altera por um processo simples, o mesmo utilizado para as leis para as normas, né, infraconstitucionais. Tudo bem? Exemplo, de novo, ó, a nossa Constituição de 1824. Ela também tem uma parte, né, dela alterável através de um processo mais solene, rígido, e uma parte alterável pelo mesmo processo de normas infraconstitucionais, portanto, flexível. Ok, pessoal? Tranquilo? E para encerrar, né, as constituições, eu gosto muito desse modelo, as constituições transitoriamente flexíveis. Né? O que é uma Constituição transitoriamente flexível? Né? É o contrário da transitoriamente, né, rígida. Né? A transitoriamente flexível é uma Constituição, né, ou transitoriamente imutável. Né? Aqui, ó, nós temos aqui a transitoriamente imutável. Né? É aquela que durante um tempo não pode ser alterada,
Passado esse tempo, ela pode ser emendada, ela pode sofrer alteração. A transitoriamente flexível é uma Constituição que durante um determinado período de tempo, né, a contar do início da sua vigência, ela pode ser alterada por um processo mais simples, né, por um processo legislativo simplificado, pelo mesmo processo legislativo de alteração das normas infraconstitucionais. Passado este período, ela se torna rígida e só vai admitir alteração por um processo, né, legislativo mais rígido, mais forte, mais solene, tá certo? Exemplo de Constituição transitoriamente flexível é a Constituição Irlandesa de 1937. Por que eu acho esse modelo interessante? Quando você cria uma Constituição, ou quando você cria uma legislação qualquer que seja, pessoal, é natural que nos primeiros momentos, né, apareçam uma série de imperfeições, uma série de arestas que precisam ser aparadas, que precisam ser ajustadas e que às vezes não se consegue ajustar por conta de um processo rígido, solene, dificultoso de alteração da Constituição. Ok? E acaba que essas arestas, essas imperfeiçõezinhas vão se mantendo diante da dificuldade de se alterar a Constituição por conta do processo mais rígido, tá? Nesse caso, a transitoriamente flexível, me parece que o que se pensou foi justamente isso. Olha, a Constituição vai entrar em vigor e, por exemplo, né, durante um ano, vamos dizer que durante um ano ela seja flexível, né, ou 2 anos flexíveis. Para quê? Para que naquele momento inicial da entrada em vigor, a gente possa consertar as imperfeições que surgiram, as arestas que ficaram, a gente possa lapidar essa Constituição com mais facilidade, utilizando um processo mais simples de alteração do seu conteúdo. Depois de um determinado período de tempo, né, vamos supor 2 anos, feitas já as correções pontuais ali do primeiro momento, né, da vigência da Constituição, tá, ela vai se tornar rígida em nome de uma estabilidade jurídica. Né? Em nome da estabilidade jurídica, eu a torno, depois de um determinado tempo, né, uma Constituição rígida. Tá? Então, me parece que esse sistema é interessante, porque ele permite uma flexibilidade para se consertar, para se aparar a Constituição no momento inicial da sua entrada em vigor, quando certamente as imperfeições surgem, tá? Mas uma vez feito esse trabalho, ela, em nome, né, da estabilidade jurídica, ela se torna uma Constituição rígida, mais difícil de ser alterada, né? É meio parecido com o nosso processo, né, pessoal? Nosso processo agora de migração, né, pro EAD, né, pro AVA, né? Olha quantas alterações nós já tivemos, né, na primeira, na segunda semana. Por quê? Porque qualquer mudança, qualquer novidade, né, exige uma série de consertozinhos, de ajustezinhos aqui e ali. É difícil, né, uma novidade, uma Constituição, que é uma grande novidade jurídica, né, acertar de cara. Ela vai ter, como o nosso sistema, ela vai ter que ser aparada ao longo do tempo, como nós estamos ajustando o nosso EAD ao longo do tempo. Tá certo, pessoal? Então é legal que nesse primeiro momento a Constituição possa ser ajustada de uma forma mais simples, mais rápido, mais ágil. Tá? Depois de feitos os ajustes, enrijece-se a Constituição e ela só vai ser alterada através de um processo mais solene. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, o que a gente tinha com relação à classificação das Constituições para o vídeo, pessoal, é isso. Tá bem? Vou pedir para a minha assistente, você liga para mim, por gentileza, Marco? Tá? O que a gente tinha com relação ao vídeo é isso. Tá? Eu vou estar no horário de aula, esperando vocês lá no AVA. Vou soltar um pouco antes da aula os vídeos para que vocês assistam. Né? Vou dar um tempo para vocês assistir e fico ao vivo esperando vocês no AVA para a apresentação da resposta das questões e para nós tirarmos eventuais dúvidas e trocarmos ideias a respeito deste tema bastante importante. Tá bem, pessoal? Obrigadão pela atenção. Tomara que o vídeo dê certo, né? Tomara que eu consiga subir esse vídeo no YouTube e que tenha sido de utilidade para vocês. Um grande abraço e até a próxima, moçada!